Olá, seja muito bem-vindo ao 12º episódio do nosso Grand Time Cast. Eu sou a Camila, sou CS da Grand Time e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o Lucas e com o Cleison, que são sócios da Grand Time, para hoje a gente ter esse bate-papo muito interessante. Nós temos aqui várias oportunidades de falarmos acerca de 2026, umas novas alternativas que temos e também vamos falar da temida reforma tributária. Então, nós podemos começar com a nossa primeira pergunta para o Cleison, que vai nos ajudar a entender exatamente o que significa planejamento tributário preventivo e planejamento tributário. Me ajudem. Tem o planejamento tributário preventivo e aquele que a pessoa faz somente depois que vê o problema. Vamos lá, Cleison. O que você pode nos dizer sobre isso? Então vamos lá. Planejamento tributário, a própria palavra, né? Ela já traz, né? Você avaliar as estratégias para programar ações para o próximo período. Entendeu? E aí a gente tem que analisar bem as questões de compras, vendas, origem das compras, origem das vendas, quais são os meus potenciais clientes, ver se o software, né, o sistema está configurado de forma certa para poder emitir as notas fiscais. Tem muitos produtos hoje com benefícios fiscais e às vezes, por falta de atenção, os empresários cadastram errado esses produtos e acabam pagando impostos indevidamente ou a maior. Então, são um conjunto, né? O planejamento tributário preventivo é aquele que é feito antes de acontecer o período. Então, antes que eu venha a faturar mais ou menos, ou antes que eu venha a ter uma contratação de funcionários, uma grande massa de contratação de funcionários, onde eu vou contratar, às vezes ele tem outras empresas no grupo. Então, é revisar as ações antes que elas aconteçam. Já uma outra situação que acontece é uma revisão tributária, né? Tudo já aconteceu e agora vamos revisar o que foi feito de errado. Essa realmente, assim, quem paga errado paga em dobro. Tem alguns casos que a gente tem solução para revisar e recuperar esses impostos pagos a maior, mas dá muito trabalho, né? E também vai custar muito mais caro para o empresário. Então, é interessante a gente entender, para que todos também possam entender, que o planejamento tributário, ele não só serve para a gente realmente mudar o regime que a empresa está atualmente, mas e sim fazer uma revisão de forma geral, é isso? Exatamente, ele traz mais clareza na precificação, ele traz assim algo que, dependendo da ação que o empresário tomar na Sim. precificação, ele pode trazer mais lucro ou menos lucro. Então, às vezes Uhum. até um prejuízo. Então, é preciso conhecer essas ações antes que ela aconteça. E não é somente o contador sozinho que faz, né? Sim, interessante isso. Isso, porque assim, é o contador, né? Muitas vezes é preciso ter uma consultoria jurídica, mas principalmente o empresário. Ele é que conhece o negócio dele. É Uhum. fazer em conjunto. É muito bom ter essa visão das duas partes, né? Porque nós, como contabilidade, entendemos que também tem a parte do outro, né? Isso. Do empresário fazer a sua parte, da empresa em si, né? E a contabilidade contribui ainda mais nesse caminho de sucesso que o cliente vai ter pela frente, né? E a Exatamente. gente já está chegando no final do ano de 2025 e sabemos que esse período de outubro, novembro, é talvez um período em que muitos empresários e empreendedores pensam acerca, será que estou no caminho certo? Enfim. E então, novembro é um mês em que as empresas começam a planejar o próximo ano. Quais cuidados tributários e fiscais não podem faltar nesse momento, na opinião de vocês? A questão da... Vai lá, Lucas. Complementando um pouquinho a questão do planejamento tributário, pontuando, né, tudo que o Cleison já comentou. Sim. Vale a pena frisar que esse planejamento, né, como foi bem falado, tem aquele antecipando as operações, mas também o periódico, né? Esse periódico é exatamente o que você falou, Camila, na
né, quando fez a pergunta, que é aqueles acompanhamentos que se faz em relação a toda a operação, inclusive lá os cadastros do cliente, se está, né, os cadastros dos produtos, se está configurado da maneira correta, se os documentos fiscais estão sendo emitidos da maneira correta, né, toda a parte operacional dele, se está sendo considerado, né, todas as operações, enfim, então são vários fatores. E quando se deixa somente para o planejamento, ou uma Sim. revisão, ou um acompanhamento, monitoramento, Uhum. somente para final de ano, Uhum. né, pode ser que durante todo um ano ele esteve tributando errado, né? Então esse acompanhamento periódico ele é importante, né? Claro que nesse momento agora a gente planeja já o próximo ano, principalmente agora com o início da Reforma. migração, né, Aham. para a reforma tributária. Então a gente tem que se avaliar, né, muitas questões em relação à empresa, né, tributos, impostos, produtos, fornecedores, clientes, então são diversos fatores, né? E esse momento ele é muito oportuno, já avisando também a questão da reforma tributária. Uhum. Então, já nós na Grantime já iniciamos planejamento já, né, há algum tempo, então já estamos fazendo de alguns clientes, né, já organizando para alguns outros clientes, para quando já virar o ano a gente já ter essas informações precisas já para poder apresentar e instruir o cliente da melhor maneira, né? Interessante a gente entrar nesse assunto já. Eu já separei algumas perguntas para fazer aqui para vocês, para esclarecer para o pessoal sobre a reforma tributária. Porque muitos também dos nossos clientes e muitas dúvidas que ainda vão surgir acerca disso, né? 2025 a gente sabe que já tem um período de parametrização, né, dos sistemas de emissão de notas e também, mas quando que ela vai começar a ficar realmente valendo, se a gente assim pode dizer, né? Se vocês puderem dar uma explanada de como vai ser os próximos capítulos dessa reforma. Então, o que acontece? Esse período de migração, né, que vai acontecer em 2026, ele é muito importante, né? Veio todas as notícias, Sim. muitas resoluções já foram aprovadas, mas algumas ainda estão sendo aprovadas. Estão em análise, né? Então, o que vai acontecer? Antes da reforma mesmo, nós não podemos nos esquecer que 2026 ainda continua o jogo como está. Então, tem muita gente Aham. preocupado com a reforma e nada contra, a gente tem realmente que ficar preocupado com a reforma, Sim. porque o planejamento tributário do próximo ano vai ser diferente deste que nós estamos fazendo agora. O planejamento tributário do próximo ano ele já começa em janeiro. Ele vai até outubro, novembro. Vai ser muitos planejamento tributário, porque o que vai acontecer? Em 2027, aí sim começa a reforma tributária, propriamente dita. E gradativamente, como nós vamos falar agora. Mas o que a gente não pode esquecer é o seguinte, é que em 2026 ainda continua Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real. Então, é preciso entender que hoje nós estamos realizando o planejamento tributário, avaliando ainda sobre a perspectiva de que vale a pena eu estar no Simples, né? Lembrando que o Simples, quanto mais tu fatura, maior vai sendo a alíquota. Lucro presumido, a gente costuma dizer que o lucro presumido ele é um Simples melhorado, né? Mas ele tem benefícios fiscais também no ICMS. E o lucro real? Poxa, o lucro real é uma excelente estratégia fiscal para trazer muito mais lucratividade, né, e sobra de caixa mesmo, porque você aproveita vários créditos e muitas despesas. Então, assim, é isso que está valendo hoje e é isso que nós temos que focar para 2026. Então, tem outros temas ao redor, né? Principalmente em 2026 agora que tem a questão das notas fiscais, que o Lucas pode explicar um pouquinho mais a obrigatoriedade do que deve conter de informação Sim. da reforma tributária Interessante. em 2026, mas o imposto propriamente dito, ele continua como está, mas e aí a gente tem que ficar preocupado com essa situação, né? Vale a pena eu em 2026, simples, lucro presumido ou lucro real. É isso que a gente precisa ter atenção nesse momento. Lucas, explica um pouquinho para a gente na prática o que muda, né, nesses regimes
na reforma tributária. Também tem um nome aqui que eu ainda preciso da ajuda de vocês para a gente comentar um pouquinho sobre o split payment, é isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso, o que vai afetar, né, no dia a dia das empresas esse tal de split payment. Split payment eu acho que é a grande novidade, né, ou a maior novidade da reforma tributária. É algo totalmente, no Brasil, né, inovador. Até hoje não se tinha esse modelo, né, de pagamento, recolhimento, né, retenção ali dos impostos. Entendi. Falando um pouquinho sobre, antes da gente entrar nesse tema que é um pouquinho mais aprofundado. Claro, vamos lá. Falando um pouquinho ali dos documentos fiscais, agora em 2025, né, especialmente hoje, né, hoje dia 10, o Cefaz, né, o portal lá da nota fiscal eletrônica, ele vai começar a validar as informações dos campos do IBS e CBS no documento fiscal, né? Então a gente já está orientando nossos clientes que já a partir de hoje já habilitem nos seus sistemas os campos para que, conforme forem emitidos documentos fiscais, esses campos sejam validados e que não deixe somente para o dia 5 de janeiro, que é quando de fato vai começar a obrigatoriedade tanto do campo quanto das alíquotas, né, informadas no documento fiscal. É importante frisar que esse primeiro momento, né, em 2026, os valores lá informados no documento fiscal, né, de IBS e CBS, eles são apenas informativos. Então, não vai gerar para a empresa um débito daquele imposto a pagar ou a recolher. Então, ele não vai ter essa obrigatoriedade. É somente informativo. Porém, caso ele omita essa informação no documento fiscal, como forma punitiva, ele pode ser cobrado o valor daquele imposto acrescido, né, claro, Interessante saber dessa informação. de juros e multas. Né, isso é o que está previsto na legislação. Então, a gente já vem orientando para iniciar desde agora, para deixar em janeiro não ter que correr atrás em cima da hora, né? Principalmente início de ano, que é mais complicado. E aí, Lucas, antes de o Lucas falar sobre o split payment, essa questão de informar os impostos na nota fiscal é justamente aquilo que eu comentei anteriormente sobre o período que nós vamos ter, não só né, o Brasil todo, né, todos os advogados, contadores, empresários, né, economistas, vai ter um período de janeiro até dezembro para fazer o planejamento tributário. E como é que você vai fazer um planejamento tributário em uma mudança muito radical, né, nos impostos? Tendo transparência. Por isso que sempre o fornecedor, toda a cadeia tem que informar. Porque você já vai acostumando com o seu fornecedor, com o seu cliente, como está a tributação da sua origem, do seu destino, entendeu? Então, isso você vai negociando, você vai tendo tempo para negociar, coisa que hoje nós não temos. Sim. Nós estamos agora em novembro, então começou aí o planejamento tributário em setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente tem que decidir rápido, porque janeiro começa o novo ano fiscal. Já o ano de 2027 vai ser diferente. Nós vamos ter um ano inteirinho para ser transparente, para informar esses impostos na nota fiscal. Interessante. Porque tem muitos clientes que comentam com a gente, poxa, se não vai pagar e eu não vou ter crédito, por que eu devo informar? Então, é este o período teste que eu achei até interessante essa medida do governo, tá? Porque faz com que a gente negocie com fornecedores, né? Melhore a precificação. Tá? Então, isso vai ter um bom período aí, ninguém vai ter desculpa, né? Tem que trabalhar ano que vem. Só complementando, nesse primeiro momento, essa obrigatoriedade em documento fiscal, ela se dá para as empresas de regime normal. Isso. Né? As empresas do Simples, né, pelo menos por enquanto, né, fica para 2027. Eu acho que é importante frisar as empresas do Simples que a partir de 2027 a opção do Simples ela passa a ser semestral, não mais anualmente como é hoje. E o pedido, né, de opção ela deve ser feito no decorrer do ano. Então, ano que vem, as empresas já têm que se anteciparem, né, em relação a isso. O pedido do Simples ele já se inicia, salvo engano meu, se eu não me engano, é em setembro. Então, em setembro, ela já tem que estar com o planejamento tributário pronto, definido qual regime
se ela vai sair do Simples, se vai manter no Simples integral ou se vai manter com os impostos IBS e CBS por fora. Né? Então, ela tem essa decisão a tomar. Então, é importante frisar que em 2026 essa decisão ela vai ser antecipada. Então, é um ponto de observância aí para os empresários. Antes de a gente entrar no ponto ali do split payment que a gente conversou, a gente pode dizer que as empresas que se anteciparem, elas têm alguma vantagem competitiva com relação àqueles que não se preparam antes, digamos assim? Sim, com certeza, porque o que acontece? Hoje, essa cultura do lucro real, o que significa, a gente costuma dizer, né? Cultura do lucro real, porque é uma precificação real, ou seja, eu compro mercadoria e ali está embutido impostos, mas eu tenho crédito. Né? Já no Simples eu não tenho, é um custo. Tá? Então, essa cultura do lucro real que vai ter na reforma tributária, e isso não vai ser obrigatório para empresas do Simples, né? Ou seja, o Simples vai continuar. Porém, hoje tem impostos, um exemplo, PIS e COFINS, que eles dão crédito para as empresas de lucro real, mesmo quando a empresa é do Simples. Lá, quando começar na reforma tributária, não. Ou seja, as empresas maiores, elas vão dar preferência para comprar de empresas que dão crédito. E as empresas do Simples não vão dar crédito, a não ser que elas optarem pelo regime de forma em conjunta, né, Lucas? Depois tu até pode explicar sobre isso. Mas o que é interessante é o seguinte, hoje o empresário que ele é do Simples, ele não calcula, ele não precifica baseado em créditos. Sim. A partir de agora ele tem que sair na frente, ele tem que começar a se organizar, né, na sua precificação, analisar crédito, analisar toda a sua cadeia, principalmente os fornecedores, de quem ele está comprando, tá? E quais são os clientes e destino, porque isso vai impactar na lucratividade, no preço dele. Então, é competitividade. Né? Você comentou assim, poxa, quem sai na frente vai ser mais competitivo. Interessante a gente saber disso. Você comentou sobre o PIS e COFINS e também tem o muito temido que é o ICMS e o DIFAL, principalmente quem está já no regime de lucro real, né? Então, eles ainda têm dúvidas sobre o ICMS e o DIFAL. E esses impostos, eles vão continuar valendo na reforma tributária? Isso. A reforma ela veio para substituir alguns impostos, né? Muitas pessoas, empresários, pensam que ela veio substituir todos os impostos, mas não, são alguns impostos específicos. Né? O CBS ele veio substituir o PIS e COFINS e o IBS, ICMS e ISS. Né? Aí nesse meio aí também tem o IPI, que ele sofreu algumas mudanças. Ele continua, né, mas ele teve bastante mudança em relação a Então, o tal do DIFAL vai continuar. Então, vamos lá. Vai existir um período de transição. Né? Inicia em 26, como período teste. Em 2027, de fato, o PIS/COFINS ele já é substituído. E a partir de 2028, outros impostos vão entrando, né, nesse processo de transição. Quando a gente fala em ICMS e DIFAL, eles serão os últimos, né, a sofrerem essa transição. Então, até 2033, né, ele vai continuar existindo e sendo obrigatório o recolhimento dele, né, como é feito hoje. Né? Então, durante esse período, a gente não consegue, não há essa previsão, né, de eliminá-lo, né, ou de não ser mais devido a esses valores. Então, principalmente o DIFAL, né, que é o grande gargalo aí, principalmente das empresas online. É verdade. Cabe ressaltar, né, Camila, que o ICMS ele deu origem à guerra fiscal entre os estados. Então, tem estado que é 12%, tem estado que é 18%, outros 24%, enfim, é uma guerra fiscal. Então, de um tempo para cá, né, se implantou o DIFAL, que é o quê? Que é a diferença de alíquota quando uma empresa compra de outro estado, ou seja, para o estado de destino, né, ele quer preservar, né, que a alíquota seja mantida ali dentro. Né? Então, existe essa diferença.
com a reforma tributária, após 2033, a ideia é acabar com essa guerra fiscal. Uhum. Então, a ideia é trazer uma padronização também do ICMS. É uma grande inovação aí a nível nacional, né, para o Brasil, bacana. que em termos de ICMS, porque o que é o ICMS? Né? Ele é um imposto sobre circulação de mercadoria e produtos e serviços, alguns serviços, né, de transporte, comunicação, enfim. E é diferente de faturamento, é diferente de venda, entendeu? Porque às vezes tens uma remessa, um retorno, incide também ICMS. Então tem muita coisa que incide ICMS além da venda. Então é uma grande complexidade no Brasil, é o imposto que tem mais alterações na legislação do mundo. Uhum. É o imposto mais complexo do mundo, o ICMS hoje. Uhum. Também, não somente a questão do DIFAL, mas é importante frisar que também os benefícios tributários hoje, né, que existem nos estados, eles também serão extintos, né, a partir de 2033. Então, né, por exemplo, Santa Catarina tem diversos benefícios aqui, como benefício para e-commerce, para importação, né, para bares e restaurantes, enfim, diversos benefícios, né? 2033 tudo isso acaba, né? Porque justamente o que o Cleison falou sobre essa guerra entre os estados. Então, não sei se a maneira correta é dizer o formato de cobrança, né? Mas hoje o ICMS ele é cobrado, né? Ou ele é destinado para o estado de origem. Isso. Né? A partir da reforma vai ser o contrário. Ele vai ser pago para o destino. Então não faz sentido, né, ter um benefício tributário dentro de determinado estado se quem vai receber é o estado de destino. Então isso vai trazer um equilíbrio, né, entre os estados e, né, a tendência é que a concorrência, né, entre os estados seja mais leal. Uhum. Bom você comentar sobre isso, a gente falando sobre ICMS, DIFAL e tal. Caso você não saiba, a Grantime é especialista em e-commerce e os e-commerces eles sempre sofrem um pouquinho mais, né, com o tal do DIFAL, porque vendem para diversos estados. Voltando sobre o Split Payment, eu gostaria também de falar para o pessoal para nos seguir nas redes sociais, no Instagram da Grantime. Lá essa semana, inclusive, tivemos um assunto sobre o Split Payment, explicando um pouquinho mais, então você não perca a oportunidade de receber os nossos conteúdos através do nosso Instagram. Então, Lucas, explica um pouquinho mais sobre o tal do Split Payment e o que vai mudar, enfim, para as empresas que tiverem esse desafio aí pela frente. Vamos lá, vou tentar explicar, o Cleison me ajuda também, que é um tema... Vamos lá. É um tema novo, né? É algo totalmente novo no Brasil, Sim. inédito. Para se ter uma ideia, isso já está previsto em lei, mas não se tem ainda as ferramentas para que isso aconteça, né? Então, ainda é tudo muito novo, né? Mas o que a gente sabe por enquanto, né? O Split Payment ele vai ser como se fosse uma forma de cobrança. A empresa, a princípio, né, pelo menos no começo, ela vai ter a opção de aderir ou não, tá, ao Split Payment, mas visão minha, eu acho que as empresas elas vão meio que ser obrigadas a aderir, né, ao Split Payment para se manter, né, no jogo, vamos dizer assim, porque isso envolve muita coisa. Né? Mas, em regra geral, né, o Split Payment vai ser um recolhimento automático pela instituição financeira. Entendi. Então, por exemplo, eu coloquei lá meu produto para vender, R$1.000. Desses R$1.000, R$200 é de imposto. Quando o meu cliente efetuar o pagamento desses R$1.000, vai entrar para o meu caixa da empresa apenas os R$800, né, que se refere ao meu produto, e os R$200 de imposto automaticamente já é destinado ao governo, à Receita. Então, isso já vai ser instantâneo. Né? Então, esse é um modelo que vem realmente para revolucionar. Onde isso vai impactar? A gente entende que isso vai impactar muito no fluxo de caixa da empresa. Porque hoje a empresa deixa para fazer o recolhimento do imposto no período seguinte. Então, é feita uma apuração. Né? Então, ele, na data tal, ele se organiza para pagar aquele valor. A partir do Split Payment, não. A partir do momento que o cliente paga ele, isso pode ser no ato, ou pode ser daqui 10 dias, 20 dias, vai depender da negociação dele. Sim. O imposto ele é recolhido automaticamente. No recebimento. No recebimento.
Outro ponto importante é em relação aos créditos, né, que o Cleison Sim, comentou. sim. Por que eu digo que as empresas elas vão meio que ser obrigadas a aderir ao split payment? Porque, por exemplo, eu só vou poder tomar o crédito do IBS-CBS do meu fornecedor quando ele efetuar o pagamento do imposto do IBS-CBS. Né? Então, se eu estou comprando dele, eu vou querer ter uma garantia de que ele vai pagar o imposto dele para eu poder me creditar. Então, esse meu crédito ele vai ser depois do pagamento, isso pode ser depois de 10 dias, 20 dias, 30 dias. Então, após o pagamento, eu posso tomar crédito. Ele estando dentro do programa do Split Payment, é garantido que aquele imposto vai ser pagado, só se, né, o cliente dele não efetuar o pagamento. Eu ia te perguntar sobre isso, né? E se uma empresa ela não se preparar para essas mudanças, né? O que pode acontecer? Principalmente o caixa, né? Ano que vem vai ser uma correria por capital de giro, né? Então, vai acontecer muito o pagamento antecipado e vai impactar no caixa, né? Porque Uhum. a carga tributária em si, para alguns segmentos, não vai aumentar tanto. Reduzir, nunca a gente reduzir dificilmente vai, né? Para alguns segmentos vai aumentar, sim, consideravelmente, principalmente nos serviços, né? Mas comércio e indústria nem tanto, né? Indústria já está até acostumado a trabalhar nesse modelo, né? Quando faz a maior parte das indústrias hoje faz retenção, né? Então o que vai influenciar mesmo é no caixa. Então a empresa que na virada dos próximos anos aí, começar com caixa baixo ou negativo, devendo muito, dificilmente vai se manter na reforma tributária ao longo dos anos. Para a gente então encerrar esse assunto de reforma tributária, qual conselho que você, Cleison, e você, Lucas, dão, né, para esses empresários que vocês acham importante? Eu acho que o conselho é se atualizar o quanto antes, Para né, e esse já novo se preparar. cenário tributário, né, que a gente vai enfrentar. Exatamente. Aí a gente vai voltar para aquele assunto do início, que é o planejamento tributário. As empresas têm que, de imediato, Uhum. já procurarem, né, a contabilidade para fazer esses cálculos, né, planejamento, para que ele consiga se organizar, para quando de fato começar, né, as Aham. cobranças, Sim. não esteja com esse problema de caixa, por exemplo, né, algo nesse sentido. Então, eu creio que esse é o pontapé inicial. É, criar um checklist, né, um plano de ação. E esse plano de ação não precisa ser muito rápido, né? Mas eu imagino assim, você em 2, 3 meses planeja, faz o checklist e já começa criar aí um grupo de trabalho, né? Você tem que criar uma força-tarefa. Não é só o contador, né? Existe aí também tecnologia, né? E pessoas. Quem na sua equipe está preparado para essa nova precificação, negociação? Então, mapear os processos, os contratos que você tem de longo prazo, curto prazo, né? Trabalhar bem essa precificação. Então, será que o seu software está preparado ou não? Então, você tem que ter um checklist. Você tem que estar ao lado de quem realmente entenda da reforma tributária. Principalmente você ter um diagnóstico fiscal, um diagnóstico contábil, né, jurídico, para você entrar preparado. Né? O ano que vem embora ele seja muito complexo, a reforma tributária, né, o que mais vai impactar, depois da Constituição de 88, essa realmente é uma das grandes viradas na legislação brasileira. Porém, ele está dando um prazo muito grande. Nós temos aí 1 ano para se preparar, tá? Na prática, porque na teoria já foi agora nesse ano que já está acabando, né? Teoria, né? Agora vai ser a prática, preparação, exercício de casa, as tarefas de casa vai ser no próximo ano. Mas o jogo começa em 2027, gradativamente ainda. Então, assim, empresas, não é que estou sendo pessimista, isso é estatística. Empresas vão quebrar por causa da reforma tributária. Só que não são todas que vão quebrar em 2027, né? Então vai ser gradativo. Mas outras que estão preparadas vão se sobressair, né? E muitas outras estão sendo criadas já
com essa cultura de crédito, de nova precificação, né, tendo parceiros com conhecimento na reforma tributária, aí Sim. sim vão sobressair e vão ter grandes chances aí de crescimento no mercado, aproveitando a reforma tributária. Então a gente sabe que a tecnologia ela tem transformado a contabilidade. E como que ela pode ser usada para otimizar a análise de impostos e o controle fiscal? Como vocês veem a tecnologia e a inteligência de dados dentro desse acompanhamento que a gente faz? Ao longo dos anos, principalmente nas atividades fiscais, Sim. contábeis, o que se tinha como premissa, né? Muito trabalho burocrático, principalmente para atender às obrigações do governo, e as contabilidades, né, os contadores, eles não tinham tempo para dar atenção à empresa. Principalmente em relação à estratégia, né, em relação a reuniões, criar um planejamento, enfim, né, até mesmo na precificação. E o governo ocupava muito a agenda do contador. Hoje em dia, com muitas ferramentas de importação, elimina muitas rotinas repetitivas, nós conseguimos dar uma atenção muito legal. E também na outra ponta, né, o cliente também, né, o nosso cliente, né, os empresários, eles tinham também que, por exemplo, conciliar extratos na reguinha, na calculadora. Antes tinha muita planilha de Excel, não quer dizer que hoje não tem, mas tem também, né? A gente gosta muito de Excel, porém, hoje tem muita importação de arquivo até para os empresários, né? Independente do tipo de atividade, né? Nós atendemos lá tanto e-commerce como autopeças, e hoje a tecnologia ela está em todas as áreas, área de serviço, de indústria, e isso facilita muito na redução, né, de gastos e agiliza, né, as decisões. Então, essa é a principal função. Se antecipar em algumas decisões, simular precificação, simular um planejamento tributário muito mais rápido, né, a análise de dados muito mais rápida e ter tempo, né, o empresário ter tempo para sentar com o seu contador. Hoje o empresário que ele não tem tempo e o contador não tem tempo para sentar e conversar sobre estratégia, sobre precificação, sobre um planejamento melhor para a sua empresa, não está jogando da forma correta. Uhum. É interessante você comentar sobre estratégia, gestão, porque muitos dos empresários ainda veem o tema impostos, né, como algo apenas burocrático. Como que a gente, como contabilidade, pode transformar isso em estratégia de gestão e tomada de decisão, agregando isso com a inteligência de dados, né, que tanto a Grantime utiliza, quanto muito dos nossos clientes de e-commerce também utilizam para auxiliar nessa estratégia, nessa gestão, né, de tomada de decisão. Isso é interessante porque como os impostos, principalmente falando do ICMS, ele tem diversas atualizações por dia, né? Isso torna assim muito complicado a vida do contador em acompanhar isso manualmente, né? Ou estiver Verdade. olhando isso todos os dias. É praticamente inviável que isso aconteça. Principalmente o e-commerce, que trabalha praticamente com todos os estados. Full time também, né? Não para Exatamente. de vender. Exatamente. Então, assim, a tecnologia, né, hoje tem a inteligência artificial que ajuda muito. Então, a gente consegue trazer, né, isso para dentro da contabilidade e fazer um acompanhamento em tempo real. Né? Na Grantime, a gente trabalha muito isso, o acompanhamento em tempo real. Então, sempre que vai tendo atualização na legislação, benefícios tributários, que é muito comum ocorrer em alguns produtos em diversos estados, né? Como que eu vou saber que um celular tem uma tributação específica em Santa Catarina, em São Paulo a tributação é diferenciada, no Rio de Janeiro é uma outra tributação, né? Então, para mim não ter que ler todas, né, as legislações de cada estado, isso levaria muito tempo. Hoje a tecnologia traz isso para a gente de uma forma mais prática. Né? Então, a gente com alguns dados do produto, como o NCM, o SEST,
a gente consegue extrair de forma mais rápida, né, um benefício tributário. Os e-commerces a gente consegue muito benefício por esse motivo, né? Como são diversos estados, a gente consegue diferenciar e usa a tecnologia para que lá dentro do ERP dele, né, a gente já deixe configurado, cadastrado que aquele produto X, numa venda para determinado estado, ele tem aquele benefício tributário. Para determinado estado, não tem. Então, a gente já deixa isso tudo padronizado, configurado, né, utilizando as tecnologias disponíveis para que ele pague o que é realmente devido de imposto, e não pague dobrado, né? Pague a mais, algo que não deveria estar sendo recolhido. E isso traz um impacto enorme, né? Para lá no final da conta, da régua, né? Como comumente fala, isso traz uma diferença tributária muito grande. Nada como a gente falar realmente com um especialista, né? Enquanto, né, Lucas, enquanto para alguns empresários impostos são custos, para outros impostos são oportunidade de crescimento. A gente vê muito isso no e-commerce, né? Empresários pequenos em crescimento, aí tendo o seu faturamento aí. Você sabe hoje que na nossa legislação o Simples ele vai de 300 a 400 mil média mensal, né? 300 o limite estadual e 400 o limite federal. Então, quando ele chega ali, né, acima de 250, 300, 350, ele já chega numa alíquota muito alta, uma taxa muito alta, e começa a ter problema no seu caixa. Aí é que entra não só a inteligência de dados, né, mas também uma equipe envolvida com conhecimento nos benefícios, na legislação de todos os estados, né, que é principalmente essa exigência que é o e-commerce, né? Então, esse empresário, quando ele não está num regime tributário correto, né, para o e-commerce, que é o lucro real, ele ficar muito tempo no Simples, ele não vai ser competitivo, porque ele vai estourar uma alíquota ali de 12%, 13%, 14%. Nós já pegamos e-commerce de 16%, 17%. Hoje você tendo uma retenção, né, do Mercado Livre, Shopee e Amazon, e ainda tendo que pagar mais 13%, 14% de imposto, é inviável. É isso mesmo que os próprios clientes falam, né? O que eu posso melhorar no meu preço? Eu me tornar um pouco mais competitivo. Às vezes não fez um planejamento tributário, ou até mesmo corretamente, que acaba prejudicando e não sabendo qual a estratégia tomar. Né? É aproveitar os créditos, né? Então, hoje nós temos créditos aí de PIS, COFINS, ICMS, não só na mercadoria. Em vários produtos hoje, em vários serviços que você contrata, você tem crédito. Hoje você tem crédito de muitos insumos, né? Hoje você tem uma agência de marketing tem crédito, né? Dependendo do serviço que ela faz para você. Um ERP tem crédito, né? Então, dependendo da equipe que você tem, pode ter crédito. Então, tem muitos créditos hoje no e-commerce que você pode aproveitar, né? Desde as retenções, as comissões, fretes. Então, esse é o diferencial competitivo do pessoal de e-commerce que tem créditos que muitas vezes a alíquota total, inclusive com o DIFAL, o somatório, a alíquota efetiva, a maioria dos nossos lucro real lá tem abaixo de 10%, né, Lucas? A grande maioria. Então, esse é o grande diferencial quando se utiliza os impostos como uma oportunidade, não um custo. Isso. Porque ele acaba sendo mais competitivo com o outro que está pagando lá 13%, 14%. E isso vai complementando, né? A gente pegou muitos casos, né, de empresários que eles acabam, alguns sendo orientados dessa forma e outros, né, por decisão própria de abrirem, por exemplo, várias empresas dentro do Simples Nacional, né, que foi o caso que o Cleison comentou. Então, chega lá em 200 mil, a alíquota já começa a estar alta, já está lá em 10%, 11%, 12%. Então, qual é a ideia que a maioria deles, né, tomam? Vou abrir uma outra no Simples, no nome da esposa, do filho, enfim, né, para poder rachar esse faturamento e diminuir a alíquota. Só que isso é uma decisão, né, ou uma estratégia que ela não é algo que vai trazer muita vantagem. Ela traz uma vantagem ilusória, vamos dizer assim, né, porque pode ser até que a alíquota num primeiro momento baixe um pouquinho, mas vai trazer outros problemas, né, como controle. Outra empresa para administrar, outra empresa para né? cuidar, bagunça financeira, bagunça no estoque. Então, isso tudo é muito complicado, né, de tá se organizando.
e com o planejamento tributário, né, por exemplo, optando no lucro real, né, claro que o planejamento é quem vai mostrar isso, Sim. a gente consegue trazer o mesmo resultado de forma organizada, né? Então isso é importantíssimo. Segura, né? Segura. Vale a pena lembrar que foi publicado agora, se eu não me engano, agora no mês passado, né, uma resolução ali do Simples Nacional, né, e uma dessas resoluções é justamente mais de um CNPJ no Simples Nacional. Antes se tinha uma regra para isso, né, que a cota capital teria que ser abaixo de 10%, né, para não somar faturamento. A partir do ano que vem a Receita vai mudar essa estratégia, né? Então, se o sócio participa do mesmo CNPJ, por exemplo, ou tem vínculo familiar, né, ele pode já considerar e somar faturamento. Então, isso vai trazer um risco muito grande, pode considerar grupo econômico. Então, isso é algo importantíssimo que deve ser observado. E a gente falar no planejamento tributário, como a gente já comentou bem aqui. A Grantime, então, prioriza muito em aumentar a qualidade nos negócios, né, para aumentar a qualidade de vida das pessoas também, né? Nós, como contabilidade, pensamos dessa forma. Então, meninos, para a gente fechar, que mensagem vocês deixariam para que o empresário que quer começar, então, aí 2026, com uma gestão fiscal mais eficiente, segura e inteligente? Quais são os conselhos dos dois especialistas que eu tenho aqui comigo? Primeiro, acho que é nos procurar. Eu concordo contigo. Nos procurem, a gente vai estar entendendo o negócio, né? Existe hoje diversos tipos de negócios diferentes, então a gente precisa entender, né, o negócio desse empresário, de que forma ele trabalha, Sim. quais produtos, clientes, estados, enfim, para a gente poder fazer uma análise completa de toda a operação dele. Tenho certeza que a gente vai conseguir sim agregar muito na operação dele. A gente tem feito isso com muita excelência nos últimos anos. A gente tem conseguido trazer reduções bem expressivas, né, de impostos. E creio que isso é algo que todo mundo quer, né? Todo empresário quer pagar menos imposto possível dentro da legalidade, é claro. Então isso é um ponto importantíssimo. Legal. Quando nós instruímos isso sobre qualidade de vida, principalmente dos nossos clientes, né? Não só dos colaboradores da Grantime, mas principalmente dos nossos clientes, da família dos nossos clientes, né? Porque hoje no Brasil, o brasileiro ele já é nato, né? Empreendedor, né? Ele já tem uma ideia. Ele já, de criança, ele já pensa no negócio, né? Então, só que ele entende muito do produto. Chega lá na frente, ele não sabe precificar, ele não entende de finanças. E isso é dados, não é a gente que está falando aqui, né? O Sebrae tem dados aí que mais de 70% das empresas quebram nos 2 primeiros anos. Por quê? Gestão financeira, né? Então, e dentro da gestão financeira tem aí impostos, porque é uma grande fatia, né? Hoje o governo ele é um grande sócio, né, das empresas. Então, nós da Grantime estamos envolvido, vestindo a camisa para ajudar, né, nessa precificação envolvendo os impostos, né? Eu tenho convicção de que hoje o brasileiro, o empreendedor, ele não precisa sofrer, né? Ele não precisa sofrer. Então, a qualidade de vida que a gente vem tanto falando é sobre isso, tratar o negócio, né, como uma questão de sobrevivência, mas de forma profissional, e não impactar na sua saúde emocional, na sua saúde física. Importante. A sua saúde espiritual. Às vezes tu desestabiliza amigos, desestabiliza a sua vida, né, com Deus, desestabiliza toda a sua saúde física, dá um problema aí, né? Por conta da sua empresa que está sendo mal gerenciada, mal administrada, na mão de profissionais que não estão por dentro de alguns temas aqui que a gente trouxe, né? E-commerce, DIFAL, né? Fluxo de caixa, planejamento tributário, reforma tributária. Então, vem com a gente. Esse é o nosso convite para melhorar a tua qualidade de vida. Legal. Muito obrigada pelo privilégio de eu estar aqui conduzindo esse episódio com vocês. E para você que esteve conosco, obrigada pela sua atenção. Nos siga nas redes sociais, tanto no Instagram como aqui no YouTube. E não perca o nosso próximo episódio.